primeiro passo é você escolher um bom tema, é você saber realmente sobre o que vai falar. O segundo passo é ter segurança, você já está tendo um domínio da técnica, você já consegue realmente saber o que é rima e o que é métrica, se você já está conseguindo fazer. Por exemplo, a coisa é muito fácil. A base de tudo é a quadra. O que é a quadra? São aquelas estrofes com 4 versos, que diz assim, uma delas, anotada magistralmente pelo poeta, pelo folclorista Leonardo Mota, lá em Açu, no Rio Grande do Norte. Essa quadra magnífica é atribuída ao poeta Moisés Césion. O bodegueiro, cansado de vender fiado, chegou para o Moisés Césion e pediu: poeta, faça uma quadra para inibir aqui os meus fregueses, para não pedirem mais fiado. Aí Moisés Césion pegou uma cartolina e escreveu: para não haver transtorno, aqui em nosso balcão só vendo fiado a corno, fela da puta e ladrão. Será que passa daí? Para não haver transtorno aqui em nosso balcão, só vendo fiado a corno, fela da puta e ladrão. Essa é a quadra de Moisés Césion. Tem outra que diz assim, essa eu anotei ali no cemitério de São João Batista. Aqui jaz a minha sogra, que viveu me enchendo o saco, e a falta do que encher, vem encher esse buraco. Outra quadra boa. E bem infantil mesmo, né? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Pode olhar que a métrica tá perfeita. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Se esparrama, quer dizer, o SE e o ES, se esparrama dá uma sílaba só. Se esparrama pelo chão. Acontece aí a elisão silábica. Como se constrói? A cestilha. A cestilha é uma estrofe que mostra no seu contexto 6 versos de 7 sílabas e apresenta o seu texto rimando o segundo verso com o quarto e com o sexto. Na construção da cestilha, os versos ímpares, que são primeiro, terceiro e quinto desses, a sua função é dar sequência ao assunto também chamado oração. Ou seja, o primeiro, o terceiro e o quinto verso não precisam rimar. Os versos que vão obrigatoriamente rimar entre si são os versos pares, o segundo, o quarto e o sexto. E na contagem silábica também não pode faltar, é dela que vem a métrica, tem que saber separar, sem a cadência das sílabas não dar para metrificar. Tem mais, a sílaba poética vem de modo especial. No verso, ela difere da sílaba gramatical, pois a última sílaba tônica é do seu verso, o final. Vejam bem, aí nós falamos como se constrói uma cestilha. E já dizia minha avó, quem faz um cesto, faz um cento. Se você conseguir fazer uma cestilha, fatalmente você vai conseguir fazer um cordel. O importante é saber se ela está metrificada e bem rimada. Cordelistas famosos. O Nordeste brasileiro recebeu a tradição dos trovadores ibéricos e deu-lhes nova feição, diversas modalidades nasceram em pleno sertão. Leandro Gomes de Barros foi o grande pioneiro na publicação de versos por esse Brasil inteiro, nasceu lá na Paraíba esse vate brasileiro. Essa é um pouco da história da literatura de cordel. Como eu disse inicialmente, os folhetos de cordel, que foram publicados no século XIX, final do século XIX, até a década de 70 do século XX, geralmente tinham esse formato, né? Tinha esse formato aqui, simples, sempre impresso em papel jornal, com a capinha em estilogravura ou fotografia. Às vezes se usava também o desenho, como é o caso desse trabalho aqui, ilustrado pelo João Oliveira, e esse outro de minha autoria, com a ilustração do poeta e cartunista Clebson Viana. Aqui nós temos discussão de um cachorro com Valdir Soriano, que diz: aparece novidade que até parece um engano, como este caso que deu-se dentro do solo baiano, a discussão de um cachorro com Valdir Soriano. Todo mundo está ciente da cidade ao sertão que Valdir Soriano publicou uma canção que diz do começo ao fim: eu não sou cachorro não. Cachorros se reuniram com grande melancolia, todos mordidos da vida, um dizia, outro dizia, com Valdir Soriano ainda me encontro um dia. Valdir foi na Bahia de espontânea vontade, dar um show em um cinema da alta sociedade, porém no meio da festa surgiu essa novidade. Valdir estava cantando quando alguém mandou parar, um cachorro perdigueiro nisso começou a uivar e forçou tanta garganta que começou a falar. Disse o cachorro: Valdir, pode chamar a imprensa, que eu agora com você vou ter uma questão imensa. Você está enganado, não sou o que você pensa. Sou um cachorro direito, não vim aqui fazer graça. Seu moço, tenha juízo, sei tudo quanto se passa. E você anda por aí relaxando a minha raça. Nunca mais eu pude ir ao parque de diversão, até mesmo no cinema. Ou ao entrar numa pensão, eu escuto logo o grito: eu não sou cachorro não. Quer dizer, o cachorro dá uma lição de moral do Valdir Soriano. O cordel permite isso, né? O realismo fantástico. Você fazer, por exemplo, um cachorro falar para aí ter uma teima, uma discussão com o Valdir Soriano. A discussão, a peleja, a teima
é uma das modalidades da literatura de cordel. Nós temos o romance. O que é o romance? O romance é aquele que conta uma história de amor, como o Pavão Misterioso, que o camarada teve que inventar um mecanismo, inventar um pavão mecânico para invadir o castelo onde a princesa estava prisioneira e raptá-la para conseguir casar com ela. Nós temos ainda o folheto de peleja, por exemplo, peleja de Pinto com Milanês, peleja de Cega Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum e muitos outros. Nós temos a crítica social, nós temos também o folheto reportagem, né? O que é o folheto reportagem? O folheto reportagem geralmente acontece em cima de um fato, de alguma coisa que saiu no noticiário. Quando houve aquele atentado nos Estados Unidos com a queda das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro, eu fiz em parceria com o poeta Clebson Viana o sangrento ataque terrorista que abalou os Estados Unidos da América. E é justamente esse folheto aqui que esgotou em apenas 15 dias. A gente fez 2.000 folhetos e esgotou rapidamente, porque o folheto reportagem também tem essa característica, ele tem que ser vendido enquanto o assunto está quente. Depois que esfria, ninguém quer mais saber. Tudo passa nessa vida, nada é novo sob o sol, nos diz o Eclesiastes, o maior livro do rol do Antigo Testamento, lindo como o arrebol. Vaidade das vaidades é correr atrás de vento. Feliz é quem ama a Deus na força do pensamento, está livre da angústia a todo e qualquer momento. Não precisa seguir seitas e nem escutar doutrinas, frequentar templos bonitos ou exercer disciplinas, basta praticar o bem e amar as coisas divinas. Nessa história se vê a força da prepotência, as garras do terrorismo e as lâminas da violência retalhando a humanidade sem piedade ou clemência. Esse é um folheto que realmente eu me orgulho de ter feito e foi até matéria na Folha de São Paulo, um dos maiores jornais desse país, justamente abordando a questão de que outros poetas também, Marcelo Soares, Estênio Diniz, fizeram folhetos retratando esse episódio da queda das Torres Gêmeas, mas com uma visão crítica. O poeta popular também tem isso, essa visão crítica. Isso vem desde os tempos de Leandro Gomes de Barros. Como eu disse, o folheto tinha esse formato tradicional. Esse foi o formato que se propagou e que se consolidou em todo o Brasil. Mas a partir da década de 90 surgiram essas caixas que você pode colocar 10, 12, 15 folhetos e que ela tem essa coisa de facilitar, por exemplo, para você colocar no estante, para você colocar na biblioteca. Ela tem uma lombada que permite a identificação, ela pode ter, por exemplo, um código de barras, ela pode ter um ISBN, ela pode ter inclusive a biografia dos poetas que estão participando da coletânea. Essa aqui é a caixinha do projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, com o desenho do grande João Oliveira, um pernambucano da ilha de Itamaracá, que reside atualmente em Brasília. Essa caixa é comemorativa dos 140 anos de nascimento do poeta Leandro Gomes de Barros, e aqui nós temos os maiores clássicos que esse grande poeta escreveu. Foi uma publicação da Tupinanquim Editora. Nós temos aqui A Órfã, A Donzela Teodora, O Príncipe e a Fada, Juvenal e o Dragão. Juvenal e o Dragão foi inspirado num conto de um livro escrito por Figueiredo Pimentel, chamado Contos da Carochinha. Esse livro foi o primeiro livro infantil juvenil publicado no Brasil, escrito e publicado no Brasil, bem antes de Monteiro Lobato. Figueiredo Pimentel escreveu Histórias da Avozinha e Contos da Carochinha. E nesse Contos da Carochinha tem um conto chamado Os Três Cães, que é justamente a base desse folheto de Leandro Gomes de Barros. Nós temos aqui O Cachorro dos Mortos, que é uma história real ocorrida na Bahia, que diz assim: os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam, mato tem olhos e paredes têm ouvidos, os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. 3 irmãos foram mortos, na mesma madrugada, por uma única pessoa, o mesmo criminoso. E a única testemunha do crime foi esse cachorro, Calar. E ele consegue desvendar o crime, porque um dia, na presença do bispo, do juiz e da polícia, o cachorro se atraca com o criminoso e dá a entender que ele era realmente o autor das mortes. E aí descobre-se que esse criminoso havia escrito um documento dizendo que iria matar os 3 irmãos por um motivo de vingança, e o cachorro consegue encontrar esse bilhete e leva na boca até as autoridades. Meia-noite no Cabaré, segundo os estudiosos, é baseado em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. É um poema de Leandro Gomes de Barros, segundo Egídio de Oliveira Lima, foi publicado em 1901 e é um folheto feito em décimas. Em estrofes de 10 pés, como se vê. Meia-noite repicou, no sino da catedral, um silêncio sepulcral pela cidade passou. O momento já chegou dos versos à solidão, a orgia, a corrupção sob o véu da noite escura, espalha a negra tortura sob o véu da maldição.
Meia-noite, que tristeza, reina por toda a cidade, um soluço, uma saudade nessa hora de incerteza. Dorme em paz a natureza, o bom, o justo, a criança, porém não dorme a vingança, o ódio, o crime fatal, o lobo, o corvo, o chacal, de velar, nenhum se cansa. É um poema feito em 10 pés, como se diz, em martelo, ou seja, estrofes de 10 linhas, pelo poeta Leandro Gomes de Barros. Um outro também da autoria de Leandro, chamado A Batalha de Oliveiros com Ferrabras, que é um romance medieval, baseado na história de Carlos Magno e os 12 pares de França, que diz: Eram 12 cavaleiros, homens muitos valorosos, destemidos, animosos, entre todos os guerreiros, como bem fosse Oliveiros, um dos pares de fiança, que sua perseverança venceu todos os infiéis, eram os leões cruéis, os 12 pares de França. Todos eram conhecidos pelos leões da igreja, pois nunca foram a peleja que nela fossem vencidos. Eram por turcos temidos, pela igreja estimados, porque quando estavam armados suas espadas luziam e os inimigos diziam: estes são endiabrados.